Olá, meu nome é Thalita e na aula de hoje nós vamos aprender sobre a origem da vida e teorias evolucionistas. Primeiro eu queria começar com algumas perguntinhas, para vocês, e no final da aula acredito que vamos ter pelo menos um embasamento para responder algumas delas. Você já parou para observar a imensa variedade de cores e formas existentes entre os seres vivos? Como se originou a vida em nosso planeta, né? E de onde viemos? Desde que o mundo é mundo, isso é uma problemática, né? E diferentes civilizações e culturas, elas vêm tentando dar respostas a essas perguntas, né? E buscando formas de respondê-las. Porém, essas formas de respondê-las, elas são embasadas em quê? Em opiniões, né? Que seria o que você diz sem comprovação, né? Demonstração de um pensamento pessoal. Mitos, narrativa de caráter simbólico e imaginético, evolui em condições históricas, ou seja, passado de geração em geração, às vezes, e evolui, né, em condições históricas, porque às vezes um coloca uma pimentadinha na história, aí o outro escuta essa versão, prefere essa versão, acho que pode melhorar, enfim. É desse jeito. E leva também em considerações os poderes do divino sobre a natureza, né? Tenta explicar as coisas dessa forma. E teorias, né? As teorias, elas seriam uma explicação abrangente de algum aspecto da natureza que é apoiada por um vasto conjunto de evidências, né? Essa é a grande... Acho que a palavra evidências é a grande diferenciação entre os três tipos de embasamentos que eu coloquei aqui, né? E as teorias, elas são embasadas na metodologia científica. O que seria a metodologia científica, né? A metodologia científica, ela é a forma com qual os trabalhos científicos são elaborados, mas isso é uma resposta meio óbvia, né? Então, a gente pode definir a metodologia científica através desses 5 passos que vocês estão vendo. Primeiro começa com observação. Você observa um fenômeno natural da natureza. Por que o sol se põe? Por que o céu é azul? Entendeu? E, a partir dessa observação, você cria uma hipótese para tentar responder a sua pergunta, né? Para tentar resolver uma problemática que você viu nessa sua observação. A partir dessa hipótese, a gente monta um experimento para tentar comprovar ou reafirmar essa hipótese, né? E a partir desse experimento, acontece a análise dos dados. E se essa análise dos dados for satisfatória, se o experimento for satisfatório, realmente seguia os padrões da estatística, os padrões de revisão bibliográfica, a gente tem uma teoria, né? E o que é legal do método científico é que ele é um ciclo, porque toda teoria ela pode ser quebrada, porém a partir desses mesmos passos, né? Você viu um probleminha ali na teoria, você fez essa observação, você cria uma hipótese, faz um experimento, analisa os dados e melhora a teoria ou refuta a teoria já existente. Isso que é o mais legal do método científico, porque esse protocolo ele é cíclico, então não tem fim. Toda teoria pode ser refutada a partir desse protocolo de metodologia científica. Isso que é o legal da ciência, é isso que dá credibilidade à metodologia científica. Então, no sumário da aula de hoje, nós vamos comentar sobre a biogênese, que seria ideias que falam que a vida só vem a partir da vida, a abiogênese, que seria a ideia de que a vida pode surgir a partir de matéria inanimada, né? Depois vamos falar sobre as principais teorias sobre a origem da vida. Dentre essas teorias está a teoria de Oparin e Haldane, de panspermia cósmica e mundo RNA. Após, vamos comentar sobre as teorias evolucionistas, mas as teorias evolucionistas elas não tentam desmistificar
a origem da vida. Elas afirmam que as espécies mudam ao longo do tempo, né? Então, para começar, vou começar com uma pergunta, né? Que vai ser desmembrada ao decorrer da aula. Então, a vida só surge a partir de outro ser vivo ou pode surgir a partir de compostos inanimados? Né? O primeiro pensador sobre a abiogênese foi Aristóteles, né? Há mais de 2000 anos atrás. E ele supunha que a existência de um princípio ativo dentro de certas porções da matéria inanimada. E esse mesmo princípio organizador também tornaria possível que seres vivos completamente formados eventualmente surgissem a partir de matéria bruta. A ideia ela era baseada em observações descuidadas, sem o rigor científico atual, porque isso antecedeu o desenvolvimento da metodologia científica. Então, não havia tanta preocupação na época de Aristóteles em se certificar de que as observações realmente correspondessem ao que se supunha serem fatos, né, levando a falsas conclusões. E as teorias que surgiram para refutar essa ideia de Aristóteles foram as teorias da biogênese. Esse foi o primeiro experimento feito, que a gente tem comprovação, que a gente tem algum relato desse experimento, né? E o experimento foi feito pelo Francesco Redi, e ele viveu entre os anos de 1626 até 1697. A gente pode ver que já faz bastante tempo. E o experimento era o seguinte: ele tinha 3 potes, né? E ele queria entender, antes dos potes, deixa eu explicar melhor. Ele queria entender o que era aquilo que surgia em carnes podres, né? Por que pareciam uns bichinhos brancos lá, tinha um cheiro ruim. E aí ele resolveu elaborar um experimento para tentar responder essa pergunta, né? Ele pegou 3 potes. Desses 3 potes tinham 3 pedaços de carne, e um desses potes ele fechou com a tampa, o outro pote ele fechou com uma gazezinha, né, aí por cima, e o outro permaneceu completamente aberto. No pote fechado, que era o tratamento controle, não foi observado nenhum crescimento de larvas. Já no pote com gaze, as larvas ficaram andando em cima da gaze, não entraram em contato com a carne. E no terceiro pote, totalmente aberto, houve o crescimento dessas larvas. E aí, a partir do resultado desse experimento, ele falou: gente, é óbvio, a vida só vem através da vida, né? Se não fosse as moscas colocarem os ovos na carne, nada vai surgir ali, né? Outro experimento foi feito, né, que resultou na conclusão de que a vida só vem a partir da vida, foi feito por Louis Pasteur nos anos de 1822, que ele viveu, né, em 1822 até 1895. O experimento dele foi o seguinte: ele construiu essa vidraria que a gente pode ver aqui, né, na imagem, que é um balão de vidro e que tem um pescoço com formato de cisne, assim que chamavam essa vidraria que ele desenvolveu. Dentro dela ele colocou um caldo nutritivo, né? E essa composição da vidraria permite que o que está sendo aquecido ainda entre em contato com o ar, né? Isso é um fator importante para a gente entender o que vai acontecer depois. Ele ferveu esse caldo por bastante tempo e depois deixou descansando por bastante tempo. E ele percebeu que nada crescia dentro daquele caldo. As bactérias só iriam crescer
quando ele quebrasse o caldo, o bastão, ele quebrasse o pescoço, né, do balão, e esse caldo entraria em contato direto com o ar, aí iriam crescer micro-organismos, ou quando ele mexia e fazia com que o líquido ele fosse até a outra extremidade do balão, aí também iria crescer, porque os micro-organismos presentes no ar, eles acabam ficando presos nessa curvatura do balão, eles não conseguem chegar até aqui. Por isso, quando virava e voltava ao normal, algumas bactérias cresciam naquele lugar. De quebra com esse experimento dele, porque ele falou que a vida só vem a partir da vida, porque para crescer coisa naquele caldo precisou entrar em contato com o ar, que é onde existem os micro-organismos, né? E de quebra ele conseguiu inventar um processo que melhorou a conservação dos alimentos, que é o processo de pasteurização. Nada mais é do que ferver água ou leite para matar os micro-organismos e fazer com que aquilo dure por mais tempo. Agora eu vou falar sobre as principais teorias sobre a origem da vida, começando pela teoria de Oparin-Haldane. Foi elaborada em 1924 pelo Alexander Ivanovich Oparin e pelo John Haldane. Eles não fizeram esse trabalho juntos, eles pensaram na mesma coisa na mesma época, por isso que essa teoria é atribuída aos dois. Se eu não me engano, eles são biólogos. E a teoria, ela diz o seguinte, que ela supunha que os oceanos primordiais, eles funcionavam como um imenso laboratório químico e alimentado por energia solar, certo? Esse laboratório químico seria alimentado por energia solar. Na atmosfera, os gases e a radiação ultravioleta originariam compostos orgânicos e no mar se formaria então uma sopa quente de uma enorme quantidade de monômeros e polímeros, que são moléculas que fazem parte da composição de algumas proteínas, ou da maioria delas. Ou seja, em um ambiente aquoso, que seria os oceanos primitivos, compostos orgânicos teriam sofrido reações que iam levando a níveis crescentes de complexibilidade molecular, né? E até então isso era só uma teoria, né? Eles falaram, porém o experimento, quase 10 anos depois do surgimento dessa teoria, o experimento feito por Stanley Miller e Harold Urey, ele comprovou a teoria de Oparin-Haldane, porque eles conseguiram, a partir de uma simulação da atmosfera primordial em laboratório, eles conseguiram criar aminoácidos e outros tijolos básicos da vida, né? Funcionando da seguinte forma, em um ambiente fechado. Eles colocaram água, ferveram essa água, né? Porque na atmosfera acontece vapor de água. E com esse vapor de água, ele se misturou com algumas moléculas que os cientistas acreditam que existia na atmosfera primitiva, que seria amônia, metano e hidrogênio, né? E esse vapor de água mais descargas elétricas, que seriam os raios, eles formaram aminoácidos. Então esse experimento ele confirmou a teoria anterior. Foi feito a partir de laboratório, conseguiram criar aminoácidos e outros tijolos de vida a partir da ideia de Oparin e Haldane. E outra teoria, também a biogênica, é a teoria da panspermia cósmica, que ela foi proposta em 1879 pelo Hermann Helmholtz, né? E
Essa teoria é uma tentativa de explicar como surgiram as primeiras formas de vida em nosso planeta. E, de acordo com ela, toda forma de vida que existe aqui se originou em algum lugar no espaço. Segundo ela, o nosso planeta foi povoado por seres vivos, né? Ou elementos precursores da vida, oriundos de outros planetas. E esses elementos se propagaram por meteoritos e poeira cósmica até a Terra. Essa teoria, ela parece um pouco absurda, mas ela ganhou um pouquinho de força. Ela ganhou força com a descoberta da presença de substâncias orgânicas oriundas de outro local do espaço, como em outros locais do espaço, como o formaldeído, o álcool e alguns aminoácidos. Eles encontraram isso em outros planetas e encontraram isso em vestígios de meteoritos, né? Porém, tem uma problemática, né? Isso não responde à origem da vida. Isso só dá um problema maior, porque se a vida não se originou na Terra, onde que ela se originou? Ainda não responde a pergunta, mas é uma teoria que tem bastante seguidores ainda. E tem comprovação, né? Foi encontrado aminoácidos em meteoros antigos, principalmente um que foi encontrado na Antártida, se não me engano. Bom, outra teoria da abiogênese também, ela é conhecida como mundo RNA. Ela foi proposta em 1886 pelo Walter Gilbert. Hoje ele tem 83 anos. Ela é baseada no seguinte fato, né? Que ele suspeitava que cadeias de uma substância química chamada RNA, ou algo similar a ele, tenha começado toda essa bagunça que a gente chama de vida. E isso tudo talvez tenha começado provavelmente em uma poça de maré ou em uma fonte termal do nosso planeta primitivo. A química da Terra, neste caso, estaria produzindo longas cadeias aleatórias de RNA e, assim que formados, eles começariam a se replicar, evoluindo e competindo com as outras por sobrevivência. Quando evoluíram, eram capazes de produzir uma grande diversidade de proteínas completas. E após serem envolvidos por uma membrana semipermeável, provavelmente compostas por lipídios, teriam originado as primeiras células procarióticas. Essa teoria, ela é a teoria mais aceita no mundo científico, porque o RNA, ele é a molécula básica da vida. Todos os seres vivos que temos conhecimento, eles apresentam essa molécula em seu corpo. Nós, os macacos, chimpanzés, as bactérias, os elefantes, até os vírus, eles são feitos normalmente por RNA. Por isso é a teoria mais aceita. Se é uma molécula que está presente em tudo e é a base de todo tipo de vida que a gente conhece, provavelmente ela foi a primeira que se originou. Agora, eu vou começar a falar um pouco sobre as teorias de evolução, né? A evolução, ela pode ser definida em poucas palavras como o processo de variação e adaptação de uma população ao longo de um tempo, né? Podendo, inclusive, provocar o surgimento de novas espécies a partir de espécies pré-existentes. Dessa forma, a grande diversidade de organismos presente no nosso planeta, ela pode ser explicada por meio dessa teoria. Vou começar com a teoria do uso e desuso, que foi proposta em 1809 pelo Lamarck, que viveu nos anos de 1744 até 1829. E ele dizia que formas de vida mais simples surgiam a partir de matéria inanimada. Então, ele acreditava na abiogênese. E por geração e progrediram a um estado de maior complexidade e progressão e perfeição, desculpa.
Nesse processo de adaptação, um ou mais órgãos são mais usados do que o outro. E o uso e desuso desses diferentes órgãos alterariam a característica do corpo do indivíduo. E essas características seriam transmitidas para as próximas gerações. E assim, ao longo do tempo, os organismos se modificariam, podendo dar origem a novas espécies. Segundo Lamarck, portanto, o princípio evolutivo estaria baseado em duas leis fundamentais, né? A lei do uso e do desuso, que seria no processo de adaptação ao meio, o uso de determinadas partes do corpo do organismo faz com que elas se desenvolvam mais, e o desuso faz com que elas se atrofiem. E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, né, que seria a alteração no corpo do organismo provocado pelo uso e desuso, são transmitidas pelos descendentes. Como a gente pode ver aí no vídeo, a girafa no GIF, a girafa tentando cada vez mais atingir, comer as folhas dos ramos mais altos das árvores. Com isso, ela querendo mais, conseguiu com que seu pescoço crescesse mais, né? E a gente também tem o exemplo do beija-flor, que vai aparecer já já, onde por mais quanto mais ele quer pegar, mais ele consegue, porque aí o bico dele vai crescer. A gente sabe que não é assim que funcionam as coisas, mas o importante da teoria do Lamarck é que ele criou um caos, né, jogando isso, né, dentro da academia científica, e ele colocou uma pulga na orelha atrás da orelha de todo mundo, que ele quebrou o fixismo. O fixismo seria a ideia de que os organismos nasceram do jeito que são e não mudam ao longo do tempo. Eles não têm alteração, né, na fisionomia dos organismos. Mas Lamarck falou que não. A gente pode ver diferenciação entre os organismos. A gente pode ver que tem girafas com pescoço maior do que do que outros tipos de girafa. Tem diferença entre as mesmas espécies. Então ele quebrou o fixismo, a ideia de que a gente não mudava ao longo do tempo. Ele quebrou essa ideia. Isso foi muito importante no trabalho do Lamarck, apesar de ter errado o modo como que isso acontece. Porque não é a partir de usar o meu braço que ele vai crescer mais. Aí que entra a próxima teoria, a teoria de seleção natural. Ela foi proposta no ano de 1859. Ela foi elaborada pelo Charles Darwin e pelo Alfred Wallace, de forma independente. Eles não trabalharam juntos para a formulação da teoria, mas eles pensaram nela na mesma época, por isso que ela é atribuída aos dois autores. Diferentemente do Lamarck, o Darwin ele acreditava que a seleção natural era a chave para entender a grande diversidade de espécies que a gente tem hoje. Ou seja, para Darwin, todas as espécies atuais se originaram através de modificações que sofreram ao longo de milhares de anos, e todas as espécies, elas vieram a partir de um ancestral comum. Neste caso, então, foi o meio ambiente que atuou, limitando a continuidade de algumas espécies menos adaptadas e favorecendo que espécies mais adaptadas se perpetuassem. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que a seleção natural, ela corresponde à reprodução e sobrevivência diferencial de um organismo em um determinado ambiente. Os organismos, neste caso, né, explicando mais a fundo a teoria. Então, os organismos que tiverem características que permitam uma melhor sobrevivência e reprodução, eles estariam sendo favorecidos pela seleção natural.
pois quem sobrevive mais consegue passar adiante, né, pelo processo de reprodução, a característica que permitiu que ele sobrevivesse mais. E o ambiente, nesse caso, né, ele iria impor restrições de sobrevivência, como ambientes secos, úmidos, gélidos, a umidade, a oscilação de temperatura no mesmo dia. Ou seja, o indivíduo que consegue tolerar mais que o outro essa pressão ambiental é favorecido. Por isso que a gente chama a seleção natural de um processo diferencial, pois alguém vai deixar mais descendentes que o outro. E essa força ambiental, ela vai atuar em cima de pequenas diferenças entre indivíduos da mesma população, como a gente pode ver aí no GIF, né? A gente sabe que ocorre a reprodução, mas a gente sabe que a reprodução ela não é 100% idêntica à geração anterior. A gente sabe que tem algumas diferenças. Nós somos um pouco diferentes dos nossos pais. E essa força do meio ambiente, ela vai atuar sobre essas pequenas diferenças. E quem tem uma pequena diferença que permite ele continuar vivo, esse indivíduo vai viver mais, vai se reproduzir mais, passar essa diferença para os seus filhos, que terão outras diferenças também, e assim vai perpetuar a espécie. Agora a última teoria de hoje, né, que seria a teoria do neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, como alguns chamam também. Ela é basicamente a junção da teoria de Darwin e Wallace com os experimentos e observações feitas pelo geneticista Gregor Mendel, né, que ele era um monge, mas acabou revolucionando o campo da genética na época em que ele viveu. Então, né, Darwin e Wallace não sabiam por que os filhos nasciam diferentes dos pais. Eles só sabiam que o meio ele atuava sobre essas diferenças, mas o que gerava a diferença ninguém sabia. É aí que entra o Gregor Mendel na história, porque o que o Darwin e os seus contemporâneos não conseguiam explicar começou a ser esclarecido, né, poucos anos mais tarde pelo Gregor Mendel. Ele realizou diversas experiências com cruzamentos de plantas, em especial ervilhas, e acabou elaborando duas leis: a lei da segregação dos fatores e a lei da segregação independente. Isso é coisa de genética. Vocês vão ver daqui a pouco nos próximos vídeos do canal. E a partir do conhecimento, né, a partir do entendimento de como o mecanismo genético dessa hereditariedade, né, de um para outro funciona, que a gente sabe hoje que é a partir das mutações e recombinação gênica, algumas lacunas nesse processo evolutivo proposto por Darwin e Wallace foram esclarecidos, né? E com isso foi definida uma síntese da teoria da evolução, que passou a ser uma referência fundamental para a explicação de muitos processos biológicos, né? Que seria essa teoria sintética da evolução, que juntou dois trabalhos distintos, né? Mas que se fossem feitos na mesma época, eles teriam conversado entre si esses trabalhos. Porém não, foi feito em época diferente e os cientistas atuais viram que um complementava o outro e aí elaboraram essa nova teoria sintética da evolução. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada por assistirem até o final. Até mais.